Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao reinício do semestre 2020/2. Muito bem. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente enxergar o plano de ensino. Então, esse documento está ali disponível no Moodle, tá? Tem aqui o nome da disciplina, o código, o código de crédito, etc. Então, tem a ementa, né? Então, é uma descrição sucinta do que será visto ao longo do semestre: operações com matriz, resolução de sistemas lineares, estudo de vetores, combinação linear e bases de espaços vetoriais, estudo das transformações lineares do RN, cálculo de autovalores, autovetores e aplicações, diagonalização de matrizes e outras decomposições. Os objetivos, então, ampliar os conhecimentos de álgebra linear através do estudo de uma outra estrutura algébrica, apresentar a álgebra linear como instrumento para outras disciplinas do curso e aplicar a álgebra linear na resolução de problemas. Então, os conteúdos, né? Então, aqui eu falo, né, que a gente utilizou a mediação online a partir do dia 19 de março de 2020, né, em razão da pandemia do novo coronavírus. Nós começamos a utilizar aulas gravadas no Zoom, elaboração de texto, PowerPoint explicados. Tá? Então, no semestre 2002, né, a gente vai utilizar a mesma metodologia, né, os vídeos, uma vez gravados e processados, terão seus links divulgados através do Moodle, né, e vocês poderão acessar, então, as aulas em horários extra classe, né? Então, vocês têm a possibilidade de assistir às aulas no horário combinado, né? E depois podem rever os vídeos em horários que vocês acharem melhor, né? E aqueles que não puderem assistir a aula, terão as aulas no horário combinado aqui às terças-feiras, poderão assistir também em outros horários. Então, aquele vídeo vai ficar com o link disponível lá ao longo de todo o semestre. Então, está dito ali, né, que em caso de retomada serão feitas adaptações neste cronograma em relação à natureza das aulas, atividade de avaliação e fórmula de cálculo grau G1, se a gente achar necessário. Então, os recursos do Zoom, do ambiente Moodle, e-mail, YouTube, e aulas síncronas com o Zoom. Então, sobre os critérios e os procedimentos de avaliação, né? Então, em função dessa situação, nós vamos fazer a atividade de avaliação chamada de trabalhos, né? Eles serão divulgados no Moodle como tarefas, né, onde vocês vão ter um prazo de entrega, né, e uma vez que vocês resolvam então as questões propostas ali em cada uma das atividades, vocês entregam lá o arquivo no formato PDF. Né? Então, para que vocês também desenvolvam, né, uma maior habilidade na escrita, eu vou solicitar que os trabalhos sejam escritos à mão. Tá? Vocês vão redigir de próprio punho, com uma caneta ou um lápis, né, num caderno, numa folha de ofício, conforme vocês acharem melhor. Vocês vão tirar uma foto e vão gerar um arquivo PDF, né, com aquele desenvolvimento que vocês fizeram. Tá? Eu não vou aceitar trabalhos processados no Word ou qualquer outro processador de texto. Tá? Vocês deverão entregar trabalhos escritos à mão. Isso é importante para desenvolver a concentração, a habilidade na argumentação. Então, o trabalho terá sempre um início, um desenvolvimento e uma conclusão. Tá? Tudo isso para desenvolver, né, essa capacidade, essa habilidade de comunicação, de organização, dos cálculos, né? E quando for necessário fazer uma verificação se a solução está correta ou não, tudo isso é importante, né? E
a habilidade da escrita, né, vai sendo desenvolvida na medida que vocês escrevem, não? De próprio punho. Então, serão 3 trabalhos em grupo, e desses 3 trabalhos, as 2 melhores notas vão compor a nota MT. Tá? Então, vamos supor, o aluno fez 3 trabalhos, um grupo de alunos fez 3 trabalhos, né? As 2 maiores notas serão consideradas para calcular a média dos trabalhos. E um trabalho individual A1 no final do semestre com todo o conteúdo. Feitas as atividades todas, a gente vai calcular o grau G1 por essa fórmula que dá metade, né, do peso para a média de trabalhos, metade do peso para a avaliação individual A1. Né? Se o grau G1 for maior ou igual a 7, e se tiver 75% de frequência, o aluno está aprovado. Ele pode fazer também uma atividade extra, chamada de AE, para substituir de forma irrevogável, isto é, seja maior ou menor a nota do grau A1, né, para o cálculo do grau G1. Né? Então, feito todas as atividades, recalculo o grau G1, né, e a aprovação é garantida se o aluno tiver 75% de presença e o grau G1 for maior ou igual a 7, conforme o regimento da universidade estabelece. Então tem que ficar bem claro que esse trabalho extra aqui, essa atividade extra, ela não é obrigatória. Né? Se o aluno tiver um grau G1 maior ou igual a 7 através aqui dessas atividades iniciais do MT e do A1, né? Vamos supor que o grau G1 do aluno seja 8. Ele não precisa fazer atividade extra. Tá? Mas isso, quando, né, com o andamento do semestre, né, a gente vai se familiarizar com essas observações e surgirem dúvidas aí, vocês podem perguntar. No caso de um aluno não tiver um grau G1 entre 4 e 7, né, mas inferior a 7, ele pode fazer o G2, que é uma prova de todo o conteúdo lá no final do semestre. E se fizer o G2, para ser aprovado, tem que ter o grau final, que é a média G1 mais G2 sobre 2 maior ou igual a 5. Isso estabelecido pelo regimento da universidade. Então está aqui o cronograma, né, com as datas e os conteúdos previstos, né, passível de alteração. Tá? Então a gente vai fazer uma primeira parte aqui de utilização de operações com matrizes. A gente vai começar a usar o Octave, que é um programa free, eu vou mostrar para vocês, para fazer operações com matrizes, calcular determinantes. A gente vai fazer a discussão de sistemas lineares, né, que são sistemas que ocorrem com muita frequência nos cursos das áreas, né, de engenharia, matemática, engenharia da computação, física, né, mesmo na economia, que é uma área de conhecimento que utiliza muito sistemas lineares. Tem diversos modelos econômicos que se valem das matrizes e dos sistemas de equações lineares para a sua representação. Então, os sistemas realmente têm muitas aplicações. Então, a gente vai ver aqui os métodos de resolução, em especial o método de resolução de Gauss, de eliminação de Gauss, desculpe, que é o método direto mais eficiente para a resolução de sistemas de equações lineares. Então, aqui tem as atividades de avaliação previstas, uma primeira atividade lá no dia 15 de setembro, né, aproximadamente daqui a um mês, tá? Que seria, digamos, sobre essa primeira parte aqui, de matrizes e sistemas, né? Depois, espaços vetoriais, os exemplos mais conhecidos, que são o R2 e o R3, né, são modelos matemáticos do plano e do espaço, que tem uma certa estrutura que envolvem operações com vetores, e essas operações satisfazem certas propriedades que fazem com que esses espaços sejam chamados de espaços vetoriais. Né? E são abstrações matemáticas que servem, né, de suporte teórico, né, para muitas aplicações na construção civil, por exemplo, né, as paredes dos prédios, né, que são erguidos aí, as casas, as construções em geral, né, são paredes ortogonais, são paredes que fazem entre si ângulos de 90 graus, né, e isso tem uma explicação, né,
teórica e prática, que é a segurança e a minimização de custos, né? Isso tudo é uma propriedade que se verifica e se prova teoricamente. Então, o conceito de vetores linearmente dependentes, que é a ideia de minimizar, né, a quantidade de informação que tu precisa para resolver um certo problema, né? Ali na parte final, o estudo de transformações lineares, cálculo de autovetores e autovetores, né? E na medida que a gente for evoluindo, né, no cronograma, no andamento das aulas, a gente vai também utilizar o Octave quando for adequado, né? Então, as nossas aulas terão sempre que possível a utilização desse software para mostrar para vocês um recurso que hoje é interessante, né, na formação dos diversos segmentos aí, né, os profissionais de diferentes áreas acabam naturalmente tendo de utilizar softwares para resolução de problemas e, portanto, é bem razoável, bem aceitável que nos cursos de graduação vocês já tenham esse tipo de experiência, né? Mesmo que nessa situação, em que as aulas são nessa modalidade online, é possível fazer esse tipo de experiência, embora a gente não tenha a presença do laboratório, a utilização do laboratório de informática, que seria mais adequado, mas, né, a gente pode fazer o uso do recurso da mesma forma. Tá? E, então, lá na parte final, as atividades de avaliação também estão previstas. Tá? Então, quando a gente chegar mais próximo da data das avaliações, né, eu vou divulgar para vocês no Moodle, né, quando a avaliação estará disponível e qual vai ser o prazo de entrega, né, lá como tarefa, né, que é o que vocês vinham fazendo já no semestre passado. Lá no final, então, a previsão do G2. Tá? Então, no dia 13 de outubro, vocês podem observar ali que tem uma lacuna, né, porque dia 13 de outubro vai ser um feriado, né, vai ser uma antecipação ali do dia do professor e do auxiliar administrativo, que é comemorado no dia 15, então vai ser um feriado no dia 13 de outubro, feriado escolar. Então tem aqui as referências básicas, né, livros de álgebra linear que pode auxiliar vocês, alguns deles talvez tenham versões online ali na Biblioteca Central da PUC, e aqui as bibliografias complementares, né, que podem auxiliar vocês aí no desenvolvimento dessa disciplina. Bom, então aqui, pessoal, no Moodle da disciplina, vocês vão encontrar os materiais que podem auxiliar vocês. Então aqui tem esse aviso, né, deixa eu esse aviso aqui do Zoom, né, do link do Zoom, melhor dizendo, para as aulas de álgebra matricial. Né? Então o que eu peço para vocês? Salvem esse link aqui em alguma agenda de celular, algum dispositivo que vocês não precisem necessariamente entrar no Zoom, né? Porque às vezes no Moodle, melhor dizendo, porque no Moodle às vezes em certos horários ele está congestionado, a gente não consegue o acesso, né? Então a minha sugestão é que você salve esse link, ele vai ser utilizado ao longo de todo o semestre, né? Não vou mudar o link, então é mais fácil para vocês e para mim. Tá? Então aqui ó, tem uma apostila, certo? Essa apostila aqui, se vocês abrirem aqui, ó, ela vai ter vários capítulos que contêm os principais conteúdos que serão abordados ao longo do semestre. Tá? Então eu já fiz várias versões aqui desta apostila, né? Então
ela está bem organizadinha ali com os capítulos, tá? Com a previsão dos conteúdos mais ou menos na ordem em que a gente vai estudar aqui ao longo do semestre. Tá? Então está disponível ali, vocês podem baixar, não precisa deixar aqui no Moodle, é melhor baixar para algum dispositivo também, para que não dependam do acesso ao Moodle, que às vezes não está funcionando de acordo. Tá? Então aqui tem algumas videoaulas que eu já deixei do semestre passado, né? Então na medida que a gente for evoluindo nos conteúdos, vocês poderão acessar os vídeos, tá? Que mais? Essas atividades avaliativas, evidentemente, são do semestre passado, são ocultas aqui, né? E aqui é uma parte do Moodle onde vocês vão entender depois, né? Ao longo das aulas, além do vídeo que vai estar disponível, eu vou usar um texto de apoio, então eu processo esse texto e deixo lá, né? Eu chamei de material de apoio às videoaulas. Tá? Acho que é isso aí. Então, para a gente iniciar a aula de hoje, eu vou falar das matrizes, deixa eu falar antes do Octave aqui. Se vocês pesquisarem, botarem lá no navegador, né, ou a palavra Octave, ou Octave, né, conforme vocês preferirem, vai aparecer ali várias opções, tá? Vocês podem entrar aqui na primeira, que aqui é o endereço do projeto, né, GNU Octave, tá? E ali vão aparecer várias opções de qual versão do Octave vocês poderão baixar, né? Para quem tem o sistema operacional A ou B, e também a versão do próprio computador, se é 32 bits, 64 bits, etc. Tá? Até tá bem descrito ali. Bom, baixou, vocês podem ficar tranquilos, é um programa free, né? Não tem nenhum problema, não é pirataria, tá? É um projeto, é um programa muito bem desenvolvido, ele é compatível com o MATLAB, que o MATLAB é um programa que vocês têm que pagar pela licença, é um programa bem mais robusto, né? Tem bastante tradição também, e é um programa oficial. O Octave é um programa oficial, só que é free, né? É um projeto. Então, vocês podem utilizar com segurança, não tem nenhum problema, né? E vocês vão ver que as operações básicas aqui com matrizes, que a gente vai ver, e depois, né, outros comandos que nós vamos trabalhar, funcionam bem, e isso pode ser uma ferramenta bem interessante de trabalho e de aprendizado aqui na disciplina. Tá? Então eu já tenho ele aberto aqui, ó. Ele tem essa template aqui, digamos, de apresentação, ó, né? E é importante, como qualquer software, né, pessoal, a gente trabalhando com frequência, tá? Daí a gente vai aprendendo, né, vários detalhes, né, de funcionamento do programa. Tá? Eu tenho aqui essa versão, né, eu posso utilizar aqui vários recursos, ó, eu tenho já comandos anteriores, eu posso salvar arquivos, posso desenvolver funções, né? É um programa que tem bastante versátil, tá? Tem muitas opções, né? Pode ser customizada, a apresentação, enfim, é bem bacana. Então, eu vou abrir aqui o arquivo de operações com matrizes, né, para a gente iniciar aqui a nossa primeira aula, que tem por objetivo falar das matrizes. Então, o que é uma matriz? É um conjunto retangular de números, geralmente denotada por uma letra maiúscula. Uma matriz A pode ser representada pela notação A igual a IJ. O AIJ é o elemento ou coeficiente que está na iésima linha e jésima coluna. Então, no primeiro exemplo, nós temos aqui uma matriz 2 por 2, né? A matriz A tem duas linhas e duas colunas. Né? A primeira linha, que tem os elementos 2 e menos 3, a segunda linha, os elementos 0 e 5. A primeira coluna tem os elementos 2 e 0, segunda coluna, menos 3 e 5. Então, é o que a gente chama de matriz, que é uma disposição retangular de
números. Neste caso, a matriz A é uma matriz com duas linhas e duas colunas, chamada uma matriz 2 por 2. Né? É também chamada de uma matriz quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Nós temos, então, o coeficiente A11, ó, o primeiro 1 significa que o elemento está na primeira linha e o segundo, primeira coluna. Primeira linha e primeira coluna é o 2. Né? Então, o A11 é igual a 2. O A12, o elemento da primeira linha e segunda coluna, menos 3. O A21, o elemento da segunda linha e primeira coluna, que é 0. E o A22, o elemento da segunda linha e segunda coluna, que é 5. Tá? Então é importante a gente entender esta representação, porque em algumas fórmulas, especialmente da multiplicação de matrizes, a gente precisa, né, se utilizar desta anotação para o desenvolvimento das operações, no cálculo de determinantes e várias outras operações com matrizes, né, a gente saber identificar os elementos um a um. Um segundo exemplo, então, de uma matriz que não é quadrada, a matriz B, aqui do exemplo 2, que é uma matriz com duas linhas, ó, duas linhas e 3 colunas. Então, os elementos da primeira linha, o B11, que é 1, o B12, que é 0, o B13, que é menos 4. 1, 0 e menos 4 na primeira linha. E na segunda linha, o B21, que é 3, o B22, que é 5, e o B23, que é 9. Né? Os elementos aqui da segunda linha, a matriz B é chamada, então, de uma matriz 2 por 3. Duas linhas por 3 colunas. Ok? Então, se eu quiser, né, definir uma matriz A no Octave, né, a gente deve digitar os seus coeficientes e armazenar a matriz numa variável. Né? Por exemplo, eu quero criar a matriz 1, 3, 2 e 4. Então, eu vou lá, ó. Então, aqui, ó, que antes de eu digitar a própria matriz, eu vou escolher o diretório corrente. Né? Então, eu vou escolher aqui o diretório corrente. Neste caso, eu vou escolher ele não está aqui, ó. Eu vou lá dentro do meu pendrive e aqui está no semestre 2020/2 a turma de álgebra matricial, né? Então eu vou escolher esse diretório aqui como sendo o diretório atual, o diretório corrente, vai aparecer lá, ó, na parte superior, né? Isso quer dizer que o que eu gravar aqui vai ser gravado naquela pastinha lá, né? Vai ficar registrado. Então eu vou escrever esse comando aqui, ó, diary aula 1, tá? Isso significa que eu vou gerar um arquivo de texto no qual estarão gravados todos os comandos que eu digitar aqui no Octave e também os resultados, e esse arquivo de texto será gravado lá no diretório atual, dentro da pastinha da álgebra matricial. Né? Então, para efeitos de consulta, isso é interessante de fazer. Né? Então, eu quero digitar a matriz lá, M igual a 1 espaço 3, vou botar um espacinho aqui para ficar melhor de visualizar. Ó. Então, a gente escreve o nome da matriz, que é M, né? M maiúsculo, igual, abre colchete, 1 e 3 na primeira linha, 2 e 4 na segunda linha, fecha o colchete. Então, eu separo a primeira da segunda linha usando o ponto e vírgula. Aí o cursor está ali, ó, a gente pressiona a tecla Enter, aparece a matriz M logo abaixo. M igual a 1 e 3, 2 e 4. Né? Conforme aparece ali no texto também. Né? Então, se vocês quiserem usar a vírgula para separar os elementos, né, a matriz é obtida da mesma forma.
Se eu quiser ver um elemento em particular da matriz, né? Então, basta eu digitar o M, parênteses e vírgula J e pressionar Enter. Então, voltando lá, ó, se eu quiser enxergar o elemento da matriz M que está na posição 1,2, o M12, né? Elemento da primeira linha e segunda coluna, ó, primeira linha e segunda coluna é o 3 ali, ó. Ó, tá vendo? Ó? Certo? Então é para isso que serve esse comando, vai aparecer ali. Aí vamos supor que eu tenha me dado conta que eu digitei errado aquele valor, né? Eu não quero que seja 3, quero que seja 10. Então eu não preciso digitar toda a matriz de novo. Eu vou lá e altero somente aquele elemento que eu eventualmente errei. Né? Então eu vou lá, né, e digito lá, eu quero que o M12 seja 10. Estou dando um exemplo. Ó, aí vai aparecer a matriz com a modificação feita ali naquela posição específica, né? As demais posições se mantêm. Ó, outros exemplos de comandos aqui. Vamos supor que eu queira calcular um determinante, né? O determinante da matriz M. Então, eu vou lá, ó, eu posso fazer um comentário aqui, ó, cálculo do determinante. Ó, quando eu boto aquela expressão precedida do sinal de porcentagem, ele entende que o que está escrito ali é um comentário. Né? E aí eu vou escrever então det da matriz M. Aí ele vai me dar o resultado do determinante, né? Ele não vai te apresentar os cálculos intermediários, né? Que é feito aqui, ó, é o desenvolvimento de um determinante 2 por 2, né? Ó, 1 e 10, 2 e 4, 1 e 10 na primeira linha, 2 e 4 na segunda linha. Então, como é que calcula o determinante 2 por 2? Multiplica aqui os chamados elementos da diagonal principal, né? O A11 multiplicado pelo A22. 1 vezes 4 menos o produto dos elementos da diagonal principal. Menos 10 vezes 2, 4 menos 20, que dá o menos 16 que aparece ali na resposta. Se eu quiser multiplicar todos os elementos da matriz por 4, da matriz M por 4, eu faço simplesmente 4 vezes M, né, e vão aparecer ali todos os coeficientes originais multiplicados por 4. Se eu quiser calcular a matriz M elevado ao quadrado, né, que é a mesma coisa que M vezes M, basta eu escrever, né, ó, lá no Octave, ó, M ao quadrado, né, dá este resultado aqui. Lembrando que a matriz M é 1, 10, 2 e 4. Né? Certo? Ó, como é que eu vou botar aqui, fazer uma observação aqui. Ó. Como é que eu faço o desenvolvimento? Vou pegar aqui a matriz M. Aqui a matriz M é 1, 10, 2 e 4, né? Então, vamos ver aqui. Observação. Nós temos que a matriz M, vamos botar aqui. Isso aqui toma um tempinho, pessoal, mas às vezes é necessário, né? Vamos fazer aqui a inserção da matriz M. Um movimento bem rápido aqui, ó. Então, como é que eu calculo a matriz M elevado ao quadrado, né? M elevado ao quadrado, ó, essa matriz, opa,
vezes ela mesma, né? Então, como é que é feito o desenvolvimento? Ó? Vou fazer aqui. Então, lembrando que quando eu multiplico uma matriz 2 por 2 por outra matriz 2 por 2, eu tenho que multiplicar as linhas da matriz que está à esquerda pelas colunas da matriz que está à sua direita. Então, vai ficar primeira linha, 1 e 10, multiplicada pela primeira coluna. 1 vezes 1 mais 10 vezes 2. Né? Para obter este segundo elemento aqui da primeira linha, eu pego a primeira linha e multiplico pela segunda coluna da matriz. Então, vai ficar 1 vezes 10 mais 10 vezes 4. Né? Bom, esgotou a primeira linha, agora vai para a segunda linha. Como é que eu preencho a segunda linha? Pego a segunda linha da matriz, que está à esquerda, e multiplico pelas colunas da matriz que está à sua direita. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 4 vezes 2. É como se eu fizesse uma rotação assim, ó, da linha. Né? Faço uma rotação de 90 graus, coloco ela do lado das colunas e vou multiplicando pelos elementos correspondentes. Né? E depois, segunda linha por segunda coluna, ó, 2 vezes 10 mais 4 vezes 4. Né? Então, fazendo as contas aqui, vamos ver se eu consigo diminuir a fonte para ficar alinhado aqui. Bonito. Né? Então, vejam que eu vou obter a matriz M2, né, fazendo ali as continhas. Aqui. Ó. 20 mais 1 dá 21, aqui, né? Aqui dá 10 mais 40 dá 50. Né? E 2 mais 8 dá 10. E 20 mais 16, 36. Né? Então, ali o resultado da matriz que apareceu ali, ó, 21, 50 na primeira linha, 10 e 36. Né? Quando eu executo o comando ali no Octave, ele só apresenta o resultado. Vou botar aqui o desenvolvimento dos cálculos. Em geral, né, quando eu tenho que multiplicar duas matrizes, digamos, a matriz M, 1, 10, 2 e 4, e a matriz N, 5, 7, 0 e menos 3. Né? Então, eu vou lá no Octave e defino a matriz, quer ver? 5, 7, 0 e menos 3. Então, eu tenho 5, espaço 7, 0, espaço menos 3. Né? E faço M vezes N. Né? O resultado será essa matriz aqui. Então, o cálculo é feito pelo mesmo desenvolvimento. Né? Só vou escrever aqui M vezes N, né? Para ficar bem claro. Ó. M, a matriz 1, 10, 2 e 4. N, a matriz 5, 7, 0 e menos 3. Né? Então, para eu efetuar o desenvolvimento, a multiplicação dessas duas matrizes, né, as regras da multiplicação de matriz definem, então, que eu tenho que multiplicar as linhas da matriz M pelas colunas da matriz N, né, fazendo aquela rotação que eu indiquei ali antes. Né. Então, no caso da primeira linha, eu pego a primeira linha, 1 e 10, faço uma rotação assim, de 90 graus, coloco do lugar, ao lado, digamos, né, da primeira coluna, que é 5 e 0. 1 vezes 5 mais 10 vezes 0 vai dar o primeiro elemento ali da matriz produto. E depois encosto aqui do lado da segunda coluna, né, vai ficar 1 vezes 7 mais 10 vezes menos 3, este elemento aqui que está na segunda coluna da primeira linha do produto. Bom, aí fechou o desenvolvimento da primeira linha. Aí agora vamos lá para a segunda linha. Né? Pego, faço a rotação, pego 2 e o 4, giro assim 90 graus, coloco ali do lado da primeira coluna. 2 vezes 5 mais 4 vezes 0. Né? Empurro um pouquinho para o lado, digamos assim. Né?
bota ali do lado da segunda coluna, 2 vezes 7 mais 4 vezes menos 3, e agora efetuando as operações todas, 1 vezes 5 mais 10 vezes 0, 5 mais 0 dá 5. 7 menos 30 menos 23. Aqui, na segunda linha, 10 mais 0 dá 10, e 2 vezes 7, 14, menos 12 dá 2. Né? Então está aqui o produto da matriz M pela matriz N. A gente escreve simplesmente MN, né? Porque a operação de multiplicação é uma operação que fica subentendida, né? Eu não preciso escrever explicitamente o sinal da multiplicação. Né? Então eu boto MN, que significa a multiplicação de M por N, 5 menos 3, 10 e 2. Né? Então lembrando que nem sempre a operação de multiplicação de matriz é comutativa, né? Então eu vou colocar aqui a observação, né? Veja que, em geral, MN, né, ó, é diferente, vou botar aqui o sinal do diferente, ó, é diferente de NM. Se vocês fizerem o cálculo do N vezes M, vocês vão ver que vai dar um resultado diferente. Quer ver? Vamos fazer aqui no teve aqui, ó. N vezes M. Ó. Vocês viram lá que o N vezes M é diferente do N vezes N. Né? Então, a operação de multiplicação de matrizes, em geral, ela não é comutativa. O que eu quero dizer que, em geral, pode ser que existam alguns casos, de fato existem, em que a operação se torna independente da ordem dos fatores, tá? Mas é apenas em alguns casos particulares. Então, em geral, não vale. A matriz transposta, a transposição é uma operação em que a gente troca linhas de uma matriz pelas suas colunas, né? Certo? Então, deixa eu passar aqui para outra página aqui. E, neste caso, se eu pegar essa matriz M aqui, né, e calcular a sua transposta, né, lá no Octave eu posso fazer isso usando esse símbolo aqui do apóstrofo aqui, né, entendeu? Escrevo lá, M, apóstrofo, ele te dá direto a matriz transposta. Vocês vejam que a 1 e 10 agora são 1 e 10 na primeira coluna, 2 e 4 na segunda coluna. Né? O que eram as linhas da matriz M se transformam nas colunas da matriz transposta. Então, eu posso construir uma matriz ou um vetor coluna, né? Isso é uma matriz com apenas uma coluna e tantas linhas quantas eu quiser. Então, eu posso definir o vetor B aqui, que é o vetor com os elementos 5 e 9, né? Então, é um vetor coluna e, geralmente, por questões de conveniência, os vetores colunas são representados por letras minúsculas, né? Mas isso é apenas uma convenção, né? Não é obrigatório isso aí. Então eu tenho, digamos, eu construí o vetor ali 5 e 9, né? Vamos supor que eu queira substituir a primeira coluna da matriz M pelo vetor B, né? Certo? Aqui, ó, só para lembrar aqui, qual é a matriz M que eu tenho? A matriz M que eu tenho é 1 e 10 na primeira linha, 2 e 4 na segunda linha. Então, a primeira coluna dessa matriz é o vetor 1, 2, né? Ó, tá aqui a primeira coluna. Então, se eu quiser transformar a primeira coluna da matriz M, substituir, melhor dizendo, essa coluna pelos números, pelos valores do vetor B, né? Eu uso aquele comando ali, ó. M, 2 pontos, vírgula 1, igual a B. Então, como é que o Octave interpreta? Que todos os elementos da primeira coluna vão ser substituídos pelo vetor B, né? Sucessivamente, ó. Então, M, 2 pontos, vírgula 1, igual a B. Então, é uma forma, né, de trabalhar com a substituição mais rápida. E aí tem outros exemplos aqui. Então, depois vocês podem dar uma olhada nisso aí, a gente vai retomar, né? Deixa eu falar aqui sobre essa parte final aqui. Então, matriz de identidade. Matriz de identidade
é um caso particular de matriz quadrada, uma matriz n por n, né, um número de linhas igual ao número de colunas, que é denotada por in por n ou simplesmente in. Né? In, então, é a matriz que tem o 1 na diagonal principal e 0 nas demais posições. Né? Então, o elemento AIJ é um elemento que é igual a 1 se o I for igual a J e 0 se o I for diferente de J. Então, por exemplo, a matriz de identidade 3x3 é essa matriz que aparece aqui, né, que é obtida por esse comando aqui, AI parênteses 3. Né? Certo? Então, a matriz identidade é uma matriz quadrada, que só tem 1 na diagonal principal, e nas demais posições todos os coeficientes são iguais a 0. Tá? Bom, por que eu falei disso? Porque uma importante operação de cálculo com matrizes é a matriz inversa. Então, dado uma matriz quadrada A, n por n, a matriz inversa de A é a matriz B, n por n, que satisfaz a seguinte condição: A vezes B igual a B vezes A igual a matriz de identidade de ordem n. Então, a matriz inversa no octavo ela pode ser calculada diretamente com esse comando inv aqui. Né? Inv parênteses A ou A chapeuzinho menos 1. Né? E essa matriz é denotada por A, o menos 1 ali como sobrescrito. Né? Essa é a notação de matriz inversa. Né? Então, no caso aqui do Octave, vamos fazer aqui primeiro no Octave, 2, 3, 3 e 4. Matriz inversa. 2, 3, 3 e 4. Né? Então, se eu quiser calcular a matriz inversa dessa matriz, eu vou escrever aqui esse comando, ele vai me dar o resultado direto. Né? Menos 4, 3 na primeira linha, 3 e 2 na segunda linha. Tá? Muito bem. Como é que eu verifico, né, que essas duas operações, que essa matriz de fato está correta? Se eu multiplicar as duas matrizes, A vezes B e B vezes A, né, em qualquer ordem, o resultado será a matriz identidade. Então, eu vou fazer aqui a apresentação, né, de uma fórmula que pode ser utilizada para o cálculo da matriz inversa, né, utilizando um resultado que tem muita importância teórica e que, no nosso caso, também terá uma importância prática. Então, uma matriz A tem matriz inversa se e somente se o determinante da matriz A for diferente de 0. Por exemplo, essa matriz M, 2, 3, 4 e 6, ela não tem matriz inversa, porque o determinante dessa matriz é 0. 2 vezes 6 é 12, 4 vezes 3 é 12, 12 menos 12 é 0. Então, essa matriz M aqui deste exemplo não tem matriz inversa. Tá? Somente as matrizes que possuem determinante diferente de 0 é que possuem matriz inversa. Então, para uma matriz 2x2, vamos botar aqui na outra linha, no caso particular de uma matriz 2x2, se a matriz A for representada desta forma aqui, A, B, C e D, como está destacado ali na tela. Se o determinante dessa matriz, que é AD menos BC, for diferente de 0, então a matriz A possui matriz inversa, e esta matriz inversa será calculada pela fórmula 1 dividido pelo determinante, AD menos BC, que multiplica a matriz que tu obtém, trocando ali os elementos da diagonal principal entre si, né, troca de posição esses dois elementos, então o D e o A trocam de lugar, e tu troca o sinal do B e do C. Então, esta matriz aqui será a matriz inversa da matriz A. Esta fórmula, então, ela só vale para matrizes de 2x2 que possuem determinante diferente de 0. Tá? Para matrizes 3x3, 4x4, não existem fórmulas tão simples para o cálculo da matriz inversa. Tá? Ela é específica, ela é única para matrizes 2x2, cujo determinante é diferente de 0. Né? Se o determinante da matriz A for igual a 0, ela não possui matriz inversa. Então, um exemplo. Vamos pegar essa matriz aqui. 2 e 3, 3 e 4. Qual é o determinante dessa matriz? 2 vezes 4 menos 3 vezes 3. Né? Multiplico aqui, 2 vezes 4 menos 3 vezes 3.
8 menos 9, que é menos 1. Então, essa matriz possui inversa. O determinante é diferente de zero. Então, como é que eu vou calcular a inversa? Pela fórmula. 1 dividido pelo determinante, 1 dividido por menos 1, e aí eu obtenho eu construo, melhor dizendo, a matriz, trocando esses dois elementos de lugar, fica 4 e 2 aqui na diagonal principal, e vou trocar o sinal dos elementos da outra diagonal. Então, o que era 13 e 3 vira menos 13 e menos 3. 1 dividido por menos 1 é menos 1. Então, esse menos 1 ele entra ali como um fator multiplicativo, né? Vai dar menos 4, 3, 3 e menos 2. Então, esta é a matriz inversa da matriz dada. E aí tu podes fazer a verificação, né? Ó, vou fazer aqui para encerrar. Ó. Verificação. Ó, pega essa matriz, pega a matriz inversa. Se eu multiplicar essas duas matrizes, né, tem que dar, lá no resultado final, tem que ser a matriz identidade, tá certo? Então, vamos fazer aqui o desenvolvimento para realmente, né, verificar que a multiplicação dessas duas matrizes vai produzir a matriz identidade. Então, lembrando ali, ó, como é que eu multiplico? Pego as linhas da matriz à esquerda, do sinal da multiplicação, e multiplico pelas colunas da matriz que está à sua direita. Então, vai ficar na primeira linha 2 vezes menos 4, mais 3 vezes 3. Né? Depois, 2 vezes 3, mais 3 vezes menos 2. Né? Agora, eu vou para a segunda linha. Pego os elementos da segunda linha, da matriz que está à esquerda, e multiplico pelas colunas que estão à sua direita. Então, 3 vezes menos 4, mais 4 vezes 3. E, finalmente, 3 vezes 3, mais 4 vezes menos 2. Isso vai me dar, então, fazendo as contas, né, as multiplicações seguidas das operações de adição, ó, menos 8 mais 9, 1. 6 menos 6, 0. Menos 12 mais 12, 0. 9 menos 8, 1. Né, que essa aqui é a matriz de identidade. Né? E se eu fizer na ordem inversa, agora se eu pegar esta matriz, vou botar aqui, pegar essa matriz, multiplicar a outra ordem, vamos ver como é que fica. Menos 4 vezes 2, mais 3 vezes 3, né? Menos 4 vezes 3, mais 3 vezes 4. E na segunda linha, 3 vezes 2, mais menos 2 vezes 3. E, finalmente, 3 vezes 3, mais menos 2 vezes 4. Então, se vocês fizerem as contas ali, ó, vocês vão ver que vai dar exatamente a matriz de identidade. Ó. Menos 8 mais 9, ó, menos 8 mais 9. Aqui vai dar menos 12 mais 12. Né? Aqui vai dar 6 menos 6, que é 0. Né? E aqui, finalmente, 9 menos 8, que é 1. Tá? Então, vocês observem, né, fazendo o desenvolvimento passo a passo, que eu recomendo, né? Dá de novo a matriz de identidade, portanto, realmente, né, a conclusão, ó, então a gente escreve aqui, ó, conclusão,
matriz inversa, essa matriz aqui. Aqui como eu já fiz a verificação, não preciso apresentar o cálculo intermediário. Né? Certo, pessoal? Então, esse é um modelo, né, de desenvolvimento, né, de um cálculo que eu estou já mostrando para vocês. Ó, certo? Vocês têm uma fórmula, que é o cálculo da matriz inversa. Aí tem um exemplo lá, que é um caso particular, 2×2. Né? Então, vocês vão fazer o desenvolvimento do cálculo do determinante, verificou que é diferente de zero, aplica a fórmula e faz a verificação. Né? E nas etapas da verificação, nesse caso, tem que fazer a multiplicação, né, tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá? E o resultado tem que ser a matriz de identidade em qualquer caso. Tá? Ah, mas professor, como é que eu faço isso se for uma matriz 3×3 ou uma matriz de ordem superior? Bom, para matrizes de ordem superior a 2, né, matriz 3×3, 4×4, existem métodos de cálculo que diferem quanto à ordem das operações e quanto ao tipo de operação realizada. Existe um método que é o mais conhecido e mais eficiente, que é o método de eliminação de Gauss. Tá? Então, é como se eu fosse um caso particular de resolução de sistemas, e então, aplicado a cálculo da matriz inversa, esse método pode ser utilizado. Né? Então, tu faz lá uma série de cálculos, né? Coloca lá, faz a disposição dos números de uma certa forma e consegue obter a matriz inversa, desde que o determinante da matriz dada seja diferente de zero. Existem o método da matriz de cofatores, né? E outros métodos. Né? Existem diversas formas de calcular a matriz inversa, a gente vai ver depois um exemplo de cálculo usando o método de eliminação de Gauss. Né? No caso de uma matriz de ordem superior a 2, né? Aqui no Octave, né, só para a gente ver um exemplo, ó. Vamos supor que eu tenho essa matriz aqui. Vamos chamar de B. 1, 2 e 3. Né? 4, 5 e 6. 7, 8 e 9. Ó. Vejam que o determinante dessa matriz, ó, se vocês calculam no Octave, ele vai dar 6,6 vezes 10 na menos 16. Né? Então, vocês cuidem. Isso quer dizer que, na verdade, o determinante dessa matriz é igual a zero. Quer ver? Se vocês tentarem calcular a matriz inversa, ele vai dar uma resposta com uma observação. Ó, warning, né? Cuidado. Tá? A matriz deve ser singular. Então, na verdade, essa matriz inversa ela não existe. Tá? Certo? Então, vocês têm que tomar bastante cuidado, e isso é uma característica desses softwares que fazem cálculos numericamente, né? Devido às aproximações, arredondamentos. Às vezes um cálculo que é feito manualmente, né? Se vocês fizerem o determinante da matriz B, ali desse exemplo, fazendo passo a passo, vocês vão ver que o determinante dessa matriz é igual a zero. E portanto, ela não tem matriz inversa. Né? Então, isso é um cuidado que vocês devem ter, caso vocês usem o software, né, na questão da interpretação. Ó, bastante cuidado aqui com a leitura, né, na anotação, na representação dos números. Certo? Então, esse é um exemplo interessante. Tá? Então, só para a gente... Então, aqui, ó, no final, né, dessa aula de hoje, vocês vão encontrar exercícios propostos aqui, tá? Então, vocês podem fazer. Esses exercícios eles estão disponíveis lá na apostila também. Eu só destaquei aqui para não ter que trabalhar com a apostila inteira, né, que é mais rápido aqui, certo? Então, vocês têm aqui exercícios de operações de multiplicação de matrizes, soma de matrizes, né? Vocês podem fazer tanto no Octave quanto no próprio punho, né? Fazendo passo a passo. Tá? Então tem aqui diversos tipos de exercícios para fazer, né? E depois lá no final vocês devem ter as respostas ali. Então ali vocês podem conferir, né, as respostas desses exercícios, ó. Certo? Muito bem.